Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é Bruno Teixeira, de curso de Publicidade e Propaganda. Sejam muito bem-vindos a esse podcast, esse bate-papo que a gente vai falar hoje sobre marketing digital e os conceitos no geral que ele tem. Aqui do meu lado esquerdo está o Fernando, aluno junto com a gente. Olá, pessoal, E aqui na minha frente está o professor Duda, que vai nos acompanhar aqui nesse bate-papo. E, primeiramente, a gente quer começar ali perguntando um pouco pro Duda, para ele se apresentar, para ele falar um pouco sobre a carreira dele e como que vai ser conduzida esse bate-papo. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Eduardo, tá? Então provavelmente vocês vão ver aí na faculdade e tudo mais meu nome como Luiz Eduardo, mas todo mundo me conhece por Duda. Então se você for no meu trabalho, aqui na faculdade, qualquer lugar da minha família, ninguém vai saber quem é Luiz Eduardo, vai todo mundo conhecer por Duda, apesar de deve estar aparecendo aí Luiz Eduardo, né? Bom, eu sou publicitário de formação. Atualmente sou gerente de marketing da Central Ar e também sou docente aqui no Salesiano. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o marketing digital e o futuro desses conceitos, como ensinar e como propagar o marketing digital para os futuros publicitários, né? Eu gosto muito desse tema porque ele é um tema um pouco controverso, né? Há quem acha que o marketing digital é um novo marketing, e há quem acha que é uma nova maneira de se fazer o mesmo marketing. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente também vai falar um pouquinho sobre como ensinar esse marketing digital aos futuros publicitários e o que esperar aí para os próximos anos, né? Excelente. E você já levantou um bom ponto e eu já queria conversar com o Fernando sobre isso, sobre essa questão dessa diferença desse marketing tradicional e o marketing digital. E não só as diferenças, mas como você vê que isso impactou na forma das pessoas montarem as suas estratégias nos dias de hoje. Olha, apesar de diferente, eu acho que eles sempre serão complementares, né? Eu acho que o marketing digital ele vem para agregar, ele vem para somar, ele vem para mudar, principalmente, né? Trazer essa novidade, essa digitalização que com a pandemia a gente deu muito mais valor do que se dava antigamente. A gente viu vários casos de empresas que, quando explodiu a pandemia, eles não tinham a digitalização instalada na empresa e passaram por um processo de muita dificuldade por esse motivo, né? Então a gente vê que o marketing tradicional também ele não deve ser esquecido, né? A gente vê aí casos como o rádio, por exemplo, que ainda tem um impacto muito grande. A gente viu, inclusive, numa recente pesquisa que a rádio ainda assim é a mídia com maior confiabilidade que tem e maior credibilidade entre as pessoas. Então, eu acho que é um complemento. Eu acho que tem esse impacto, tem essa divergência entre os dois, porém, um sempre vai agregar o outro para trazer esse crescimento e essa alavancagem para qualquer empresa. Massa. E Duda, você como publicitário há um longo período de tempo já deve ter passado aí por algumas pessoas que conflitiram, né, essa questão, essa ideia e tudo mais. E o que você acha sobre isso? Bom, o que eu costumo sempre falar nas minhas aulas é que o marketing digital ele não reinventou a roda. Eu não acho que o marketing digital é uma maneira totalmente diferente de se fazer o marketing. O marketing é o marketing, né? Independente ali das suas mídias, dos seus seu canais, âmbito, né? De onde ele está acontecendo. Perfeito. Né? Para se fazer o marketing digital ou para se fazer o marketing tradicional, nós precisamos conhecer do público-alvo, né? Nós precisamos conhecer de com quem eu estou falando, para quem eu estou vendendo. E se tem um imaginário coletivo, um preâmbulo de que o marketing digital reinventou a roda e o marketing tradicional morre para a ascensão do marketing digital, como se não existissem mais o marketing, como se não existisse mais o... Peraí, vou voltar. Então existe aí um imaginário coletivo, um preâmbulo de que o marketing digital ele vem, ele ascende, né? Ele vem em ascensão. Vou voltar. Então existe um imaginário, existe um conceito de que o marketing digital ele nasce em função da morte do marketing offline, e eu não acredito nisso. Os conceitos, né? As estratégias, elas
elas vêm da mesma origem. Elas evoluíram, né? Você precisa pensar nos mesmos aspectos. O que você precisa entender é que hoje o consumidor, o seu público-alvo, para quem você está falando, ele permeia outros ambientes. Então ele não está ali, ele também está ali no offline, mas ele está muito mais presente no online. Então você precisa atingi-lo nesse novo ambiente. O ambiente é novo, mas o que as pessoas fazem ali, elas já faziam anteriormente. Tem um vídeo do Washington Oliveto, que eu gosto muito de exibir nas minhas aulas, que ele diz assim: a rede social hoje está no Instagram, hoje está ali no Facebook, mas a rede social sempre existiu, né? O que é uma rede social? Uma rede social é uma rede de contatos sociais, é uma rede de convivência social, certo? Então vamos imaginar o Facebook, um local onde hoje você fala o que você está pensando, como diz a frase ali, conte o que você está pensando, fale o que você está pensando. Antigamente as pessoas comentavam o que elas estavam pensando no caminho para o trabalho, durante o transporte coletivo em que ela encontrava outras pessoas. Ela comentava sobre coisas, ela fazia comentários, ela deixava comentários, ela compartilhava isso com outras pessoas. Hoje isso é transportado para as redes sociais, mas o que se faz ali já era feito anteriormente também. O meio é novo, mas o conceito da atitude é o mesmo, né? Ele dá outro exemplo também sobre o Instagram, um local onde você compartilha experiências, onde você compartilha imagens. E ele comenta que antigamente se faziam jantares onde você convidava os mais próximos ali, né, seus amigos, e você mostrava, depois de uma viagem, um álbum de fotos impressas e contava suas experiências. Hoje, você conta através do Instagram. Você fala sobre a sua experiência ali nos stories, você posta um álbum, um dump, ali no seu feed. Então você muda o local, mas o conceito da atitude é o mesmo. E eu trago essa reflexão também para o marketing como um todo, sabe? Você não precisa reinventar a roda de qual estratégia eu vou utilizar, né? Eu acho que a estratégia, claro, ela envolve o canal, sim, ela envolve o meio, sim. Mas o principal foco que você precisa ter é com quem eu estou falando, o que eu preciso contar para essa pessoa, né? Como eu preciso vender o meu peixe para essa pessoa. E isso não muda, tá? Você precisa se adaptar, sim. Então existem adaptações, sim, de meio, de canal e tudo mais, mas não é algo que é do zero, entendeu? Então os conceitos do marketing tradicional, eles não morrem, eles evoluem, como você falou. Perfeito. Certo. No meio dessa fala, você falou uma coisa muito interessante, que é a questão desse compartilhamento, não só de ideias, mas quanto de momentos também. E hoje em dia se discute muito isso, né? A respeito de como as pessoas hoje estão tão engajadas dentro das redes sociais, dentro de compartilhando suas ideias, compartilhando suas experiências, e às vezes no mundo real ali, de fato, elas acabam se afastando do que realmente importa. Você acredita que essa questão não só do marketing digital, mas a questão de gravação de conteúdo em si e da exposição das marcas deve, hoje em dia, ter mais essa questão de proximidade e de intimidade com as pessoas que estão do outro lado? Já entra um pouco no conceito de que você falou a respeito de que as pessoas buscam, de fato, essa identificação, né? Uhum. Com determinadas marcas, com determinadas pessoas. E hoje em dia elas expõem mais as suas ideias para uma leva de gente muito grande, né? De certa forma. Sim, com certeza. Existe um dos livros mais recentes do Kotler, que chama Marketing Human to Human. Ele foi lançado em 2024 e eu tive o privilégio de participar de uma palestra do próprio Kotler agora em 2025, no VTEX Day, em São Paulo. E ele comenta sobre essas ideias que ele traz ali no livro, que é uma retomada aos aspectos humanos da convivência, né? Ele diz que durante aí a nossa digitalização,
nós perdemos muito do tato com o ser humano. Então, imagina, muitos chatbots, né? Muitas automações, muitos conteúdos rasos, superficiais, em que a gente quer vender uma realidade que talvez não existe. E nós perdemos essa humanização. Então, nesse marketing human to human, ele traz uma necessidade do consumidor desse período, né, dos anos que nós estamos vivendo, de ter esse retorno do contato humano, de conversar com uma pessoa, de entender, de não estar sendo atendido por um robô, entende? Então, ao meu ver, as marcas, mesmo estando ali nas redes sociais, elas precisam sim ter esse contato mais humanizado com a sua audiência. Porque em um momento a gente tinha um contato muito artificial, fotos extremamente produzidas, vídeos extremamente editados, montagens extremamente perfeitas e tudo mais, e a gente percebe, inclusive hoje, que muitas vezes conteúdos mais naturais eles engajam melhor, né? Então é um indício de que esse teor humano, esse teor natural, né, e não construído, não montado, ele é benéfico para as marcas. Então eu entendo que sim, que as marcas elas precisam se aproximar de sua audiência, claro, compartilhando os seus valores, porque hoje algo que é muito visto é que as pessoas buscam marcas que compartilham os seus valores, e muito mais do que no marketing 3.0, que foi quando a gente trouxe essa instância dos valores, do status e tudo mais, hoje elas são firmes no não vou consumir algo que não compartilha do meu valor. Então as marcas, as empresas, elas precisam sim ter essa identificação com seu público e algo além. Ela precisa propor esse contato humanizado, ela precisa propor essa instância mais humanizada realmente, né? Mais natural ali no seu contato, não algo tão artificial. Eu acho que em tempos de IA isso fica muito evidente, né? E eu acho que até por esse motivo que hoje a gente vê uma grande ascensão dos influencers, né? Que gera essa questão de... qual que é a palavra que você citou na aula ontem? Peraí, corta aí, né? Esqueci agora. Eu não sei. Reconhecimento? Não, identificação. de identificação, perfeito, vamos lá. Retomando. Em tempos de IA, a gente analisa tudo isso que você falou, a gente vê que, de fato, hoje em dia, a gente percebe muito mais essa ascensão dos influencers, né, e tudo mais, principalmente pelo fato dessa... Fugiu a palavra de novo. Identificação. Caramba, velho, tô nervoso. Vamos de novo ler. Pegando um gancho nisso que você falou, Duda, a gente percebe que hoje, em tempos de IA, a gente vê essa grande ascensão dos influencers, né? Muito pela identificação que eles geram através do conteúdo natural, humano, que a gente entende que faz parte do dia a dia, e as pessoas se apoiam muito nisso, né? Então, isso é uma questão muito interessante. E sobre o que você falou em relação às marcas exporem os seus valores, eu acho que ainda hoje em dia, principalmente no mundo tão polarizado que a gente vê hoje, eu percebo que muitas marcas às vezes têm até medo de se posicionar para não perder uma fatia do público, né? Uhum. Porque a gente percebe que, como as pessoas realmente são bastante radicais hoje em dia, a gente vê que, de repente, um posicionamento errado da marca gera um terço do público ali já não a consome mais, justamente por bater o pé e falar, não cabe nos meus valores, eu não vou consumir. Então eu percebo que tem esse receio, né, na criação humana do conteúdo, justamente porque as pessoas são muito diferentes. Uhum. Então eles às vezes preferem ser um pouco mais robotizados para atingir um maior número de pessoas e não sofrer hate, né, vamos dizer assim, como é famoso nas redes sociais. Ah, com certeza. Eu entendo, no meu ponto de vista, essas marcas elas precisam estudar o seu público-alvo e entender quem é seu público-alvo. E aí sim, partir do pressuposto de que ela precisa entregar esses valores a esse público. Mas a empresa que tem medo de expor quem ela é,
é uma empresa que, no meu ponto de vista, ela está fadada à estagnação. Porque se ela não consegue expor a sua própria identidade, né, vamos falar de uma identidade de uma empresa, e não somente uma identidade visual, mas sim uma identidade de marca, uma identidade com posicionamento, com branding e tudo mais, né, no seu sentido mais amplo do conceito. Se essa empresa, se essa marca ela não consegue expor essa identidade, ela não consegue atingir aqueles consumidores que são mais prováveis, mais potencialmente clientes, né? Então, eu acho que, claro, não há necessidade, muitas vezes, de você expor posicionamentos políticos, dentre outras coisas que, nesse cenário ultrapolarizado que nós vivemos hoje, não vejo necessidade realmente. Mas a sua identidade você precisa compartilhar, você precisa expor os seus valores. E você não precisa levantar bandeira, brigar e etc. Mas claro que pelos seus valores você já vai filtrar muito do seu público, né? E aquele público que não se identifica com você, é melhor que você não o tenha como cliente realmente, porque ou ele vai ser um cliente de uma única compra, não fidelizado, ou no fundo ele compartilha dos seus valores, mas ele não quer demonstrar isso, né? Sim. E isso também me traz uma reflexão sobre o que você falou dos influenciadores. E eu queria, antes de falar o que eu tô pensando aqui, eu queria entender e queria saber de vocês. Vocês acham que isso de ser um influencer é algo novo? Você quer falar ou posso falar? Vamos falar nós dois, você pode falar primeiro. Na verdade, eu acho que a influência ela existe desde sempre, né? Uhum. Acho que ela começa a partir de dentro de casa, na verdade. E todos nós somos influenciadores. Só que aí surgiram os influenciadores digitais, né? Então, eles são novos influenciadores de novos tempos. Como o marketing, que a gente citou anteriormente, né? Existe um marketing tradicional e um marketing digital. Então, os influenciadores digitais, eu acho que são esses que eu me referi. Mas influenciadores, na verdade, sempre existiram, né? Acho que em todos os tempos, como líderes, né? Nas suas ideias, na sua forma de pensar e de se expressar. Pode falar. Eu compartilho da mesma informação. A diferença é que, igual você falou, dentro de casa ou dentro de uma roda de amigos, a gente somos influenciadores por uma pequena massa, né? De certa forma. Hoje em dia, um poder que um influenciador tem é muito grande. Tanto de influenciar pessoas, tanto pro mal quanto pro bem, né? Sim. A gente vê hoje várias notícias aí de casos recentes que, infelizmente, não são notícias tão legais. De vários influenciadores gigantes aqui no Brasil. Sim. Então, acredito que sim, compartilho com essa mesma ideia. Porém, hoje, essa questão de influenciadores que conseguem conversar com uma grande massa, ao mesmo tempo que pode ser muito bom, pode ser muito ruim, né? Aí tem os dois lados da moeda. Concordo tanto que, inclusive, eu vi uma outra notícia recentemente que os influenciadores estão perdendo força, na verdade. Que hoje as marcas estão preferindo criar um perfil, um rosto com o próprio dono. Sim. Então a gente vê casos hoje da CIMED, né? Com o João Adib, que está assumindo ali à frente de todas as campanhas, mostrando Não a só cara. ele, quanto a mulher dele também. Também. A família toda dele meio que tá me ouvindo, Sim. né? Então eu acho que hoje isso tem caído um pouco por terra, né? Tem diminuído essa influência tão grande que eles têm. Então isso tem trocado um pouquinho. Ainda assim, são influenciadores, porém não tão distantes da marca, vamos dizer assim. Mas quando o João Adib, ele constrói esse perfil e ele dá visibilidade ao próprio perfil, ele não está sendo influenciador? Não, perfeito. Foi isso que eu coloquei por último, né? Na verdade, ele troca de função. Ele não terceiriza. Exato, perfeito. A responsabilidade de influenciar pessoas para outra pessoa. Ele assume a responsabilidade da própria empresa. Eu vi o pessoal falando que isso é a melhor coisa que tem para se fazer para uma empresa, porque ninguém mais conhece a empresa do que você, do que o próprio... Claro. E aí já entra aquela outra questão que você tinha mencionado daquela, por exemplo, um Instagram mais organizadinho e um mais bagunçado, entre aspas. Se você for entrar, ainda falando do João Adib, se você for entrar hoje no Instagram dele, são posts ali totalmente aleatórios. Aleatórios no sentido de, por exemplo, não segue uma ordem ali de cores, uma ordem de assunto. Aquela fórmula mágica da viralização. Então é justamente essa questão da humanização e identificação que ele consegue criar com as outras pessoas e, consequentemente, isso impactou
aquele costume de aumentar uma foto, cortar em 6 partes e postar. Vocês pegaram essa época? Carrossel, você fala? Carrossel? Não. Você fazia no uma... feed inteiro, assim? Sim. Se você rolar meu perfil ali, você vai ver. Todo mundo achava lindo aquilo. Era legal, cara. Por um momento era legal. E eu tenho isso, eu não apago, porque, cara, acho que são fases, a gente aprende. Faz parte, né, do histórico. Faz parte. Se você rolar até a última foto do meu Instagram, tem aquelas molduras. A gente tinha moldura no próprio Instagram, tinha aqueles efeitos, ultra efeitos, isso era o máximo, era muito legal. Super descolado na época, né? E hoje a gente vê cada vez mais fotos naturais e fotos, entre aspas, desconstruídas, vamos dizer assim, mas menos montadas, menos preparadas. Hoje nos dumps existem fotos ali que, cara, uma árvore no meio do nada, junto com uma foto de uma pessoa e... Então, um prato de comida. De um prato de comida, sem comida muitas vezes, né? Só aquela porque você já acabou. Então, existe essa naturalização ali, né? Acho que as pessoas estão cansadas de coisas muito editadas, muito feitas, muito artificiais. Elas estão cada vez mais naturais. E o que eu queria só finalizar aqui o raciocínio sobre os influenciadores, eu concordo com vocês que nós sempre influenciamos pessoas. Inclusive, hoje a gente tem uma tendência de utilizar mais micro-influenciadores do que um influenciador maior centralizado, né? Mas um ponto que eu queria trazer é que você falou muito bem quando você falou que o influenciador digital ele é novo. É assim como o marketing, a instância digital ela é nova, mas o influenciador e o marketing eles sempre existiram e é a mesma questão, né? Nos anos 80, 90, 70 existiam os garotos propaganda que eram influenciadores. Quando você contratava uma pessoa para representar a cara da sua marca, você queria projetar na sua marca os valores daquela pessoa. Então isso dá é ser dá um pra ir até mais influenciador. longe do que isso, Duda. Na época da Grécia Antiga, pô. Exato. Os filósofos eram grandes influenciadores, né? Só que não digitais. A questão é que hoje o consumidor ele tem mais acesso à informação e ele tem mais possibilidade de investigar se aquilo que aquele influenciador está passando realmente é fato, é verídico. Perfeito. Né? Então hoje a gente precisa ter um maior cuidado na seleção ali dos influenciadores, justamente para entender se eles compartilham dos valores da marca. Eu não me lembro quem que foi que participou de um comercial de carne, se eu não me engano, e era vegano. Vocês lembram disso? Não me lembro agora se era o Roberto Carlos. Acho que foi. Acho que foi o Roberto Carlos. Eu não me lembro de verdade, mas eu posso até procurar aqui. Foi da Friboi, se eu não me engano. Se eu não me engano foi da Friboi. Ou o Tony Ramos, que era o garoto propaganda, agora não lembro. Mas acho que foi o Roberto Carlos Não me mesmo. lembro, mas se nossa produção puder colocar aí depois... Dá uma puxada aí pra nós ler. Colocar aí na tela aí, um pedacinho desse comercial. É bem interessante. Isso foi, se eu não me engano, nos anos 2010, 2015. Foi bem no auge ali, assim, daquelas propagandas. E você já vê que, claro, o digital ele já existia, ele estava nascendo e as pessoas já começaram a ter mais acesso à informação, começaram a ter mais poder de escolha, poder de checagem de informação, certo? E isso torna os influenciadores mais sensíveis a essa pesquisa, né? E aí a gente consegue ver movimentos como de hoje, atualmente, né? De grandes influenciadores que caem por, às vezes, um detalhe que não corrobora com aquela história que ele conta, né? Então acho que isso mostra como o digital ele compartilha dos mesmos conceitos, mas ele traz novos meios que permitem com que o consumidor tenha mais acesso à informação, tenha mais poder de decisão, e inclusive o próprio consumidor ele sai do seu papel de exclusivamente consumidor e vai para um papel de produtor também. Porque o consumidor ele também é produtor hoje, né? Com feedbacks, né, e tudo mais. Também. E como chama quando a gente abre a caixa e filma isso? Unboxing. O próprio unboxing ele é uma produção de conteúdo, sabe? Então o consumidor ele sai do seu papel de unicamente consumidor e ele
passa para um papel que Jenkins chama de prosumer, né? Que ele é um produtor consumidor, um prosumidor, vamos dizer assim. Legal. Então ele sai ali de uma pessoa simplesmente passiva no recebimento de informações e de consumo de mídia, e ele passa a ser um canal também, ele passa a ser uma mídia também, né? Isso é muito interessante porque hoje o futuro publicitário, ele precisa não só dominar a ferramenta, como ele precisa dominar a estratégia também, como sempre precisou, né? Mas principalmente hoje, você precisa ter uma estratégia muito bem definida, porque o nosso espaço para erro é muito mínimo, porque o consumidor hoje, o nosso público-alvo, ele tem um acesso à informação muito grande, né? Ele consegue consumir essa informação e ter acesso a outras informações de uma maneira muito ampla. E eu queria entender a opinião de vocês também, como esses futuros publicitários no sentido mais literal da palavra, porque ano que vem vocês são publicitários formados, né? Eu sou uma leva de publicitários lá de 2014, então eu queria entender a visão de vocês também para esse, que eu não sei se para vocês é um novo marketing digital, né? Eu acho que para vocês é o próprio marketing, vocês são nativamente digitais. Eu queria entender qual que é a visão de vocês a respeito disso, a respeito de estratégia, a respeito de ferramentas, como que esse marketing digital ele permeia a vida de vocês. Eu acho que hoje em dia, principalmente por conta da questão desse poder de escolha que você mencionou, ficou muito mais amplo e, entre aspas, complicado para a pessoa trazer resultados de fato para outra. Vou pegar um exemplo do tráfego pago. Se a gente pega o tráfego pago na época da pandemia, por exemplo, 2021, 22, 2021 ali, era muito mais barato o tráfego pago e, consequentemente, era muito mais simples também, porque a concorrência era... Quem sabia, de fato, fazer aquilo era a minoria. Não é como é hoje, por exemplo. Tanto que hoje em dia encareceu muito e muita gente faz. Mas o que diferencia isso é aquela questão que você mencionou, que é a respeito da estratégia por trás de tudo isso. Então, ainda pegando o gancho da questão dos influenciadores que você tinha mencionado, hoje em dia até os próprios profissionais, dependendo da área que ele está exercendo, ele precisa também se tornar um produtor de conteúdo. Justamente para ele conseguir se posicionar de uma forma mais eficiente e que ele mostre de fato conhecimento naquilo. E aí entra justamente essa questão do poder de escolha do consumidor. Porque antigamente era indicação, ou o consumidor olhava numa lista telefônica lá, vários profissionais relacionados à saúde ou direito, para ele contratar um advogado, um médico, alguma coisa. Hoje em dia não, hoje em dia ele está procurando um cirurgião plástico, por exemplo, ele pesquisando no Google, aparece 30, 50 ali que está dentro daquela região. E aí ele vai pegar, ele tem um catálogo de produtos ali, basicamente. Ele vai entrar no Instagram, vai entrar no site daquela pessoa, vai ver todos os procedimentos que aquela pessoa já fez, qual a experiência que ele tem. Então, consequentemente, a produção de conteúdo, principalmente para profissionais que são autônomos ou profissionais que prestam serviço, não só vendem produtos, virou extremamente importante. Justamente para ele conseguir se diferenciar dentro do mercado e dentro da área de atuação dele. E é por isso que eu estou mencionando isso, porque tem muita gente que acredita que, por exemplo, ainda vou pegar o exemplo do tráfego pago, que somente aparecer mais vai resolver o problema, o que não é muito bem assim. Sim. Porque precisa da questão do bom posicionamento, junto com o bom posicionamento, um bom atendimento, junto com o bom atendimento, não só a questão da abordagem, mas quanto a questão do percurso que aquele lead vai fazer até chegar no momento da compra dele. Um bom criativo. Um bom criativo. Então, são vários pontos, e cada ponto desse faz parte da estratégia como um todo. Com certeza. Eu costumo dizer que as ferramentas, elas são meios, não fins. Exato. Perfeito. Porque existia, sim, uma crença, e por um tempo, confesso que foi verdadeiro, que, cara, se você tá no Instagram, faz as suas postagens orgânicas e investe um pouquinho em tráfego pago, você vai vender. E por um tempo isso foi verdade. Justamente porque o que você falou, naquele momento a gente não tinha
uma infinidade de pessoas fazendo a mesma coisa ali naquele mesmo ambiente. Então, sim, você conseguiu ter ali um momento de vendas, né, de lucro ali, utilizando as ferramentas como fins. Mas hoje não, as ferramentas elas são meios, né? Elas não são... não basta você fazer um tráfego pago, né? Não basta você anunciar no Instagram, no Facebook, etc. Você precisa saber como fazer isso e por que fazer isso. O que hoje eu mais vejo é a pessoa olhando e falando assim, cara, tráfego pago não funciona. Mas, pô, como não funciona? Claro que funciona. Puxando pro lado do meu negócio, eu vejo isso acontecer com muita frequência. Né? O pessoal falando... Primeiro que muita gente entende que tráfego pago... que marketing digital é tráfego pago. Esse sinônimo, né? E, pô, marketing digital é muito além disso, Sim. né? Tudo que é marketing hoje engloba nisso, né? Então, o tráfego pago, ele é um braço, ele é um detalhe do marketing digital. E aí, focando no tráfego pago, muita gente confunde o tráfego pago com conversão. Não tem nada a ver, né? O tráfego pago, ele é feito, o próprio nome já diz, para trazer tráfego, é para gerar um maior número de visitas, de pessoas. Depende do seu objetivo de campanha, né? Claramente. E aí sim, a partir do que o Bruno falou, com um bom criativo, com uma boa estratégia, com tudo pensado, além simplesmente de trazer pessoas, aí sim você vai ter a conversão que você quer, no caso ali. Mas hoje em dia, muitas pessoas têm essa ideia errada do que é o tráfego pago, do que é o marketing digital também. E o bom de hoje em dia, ainda falando a respeito do assunto de como que a gente enxerga isso hoje e também futuramente, a questão da metrificação é muito importante. Então, saber ler os dados de uma forma eficaz para você conseguir tomar decisões, né? Tomar melhores decisões é extremamente importante. Então, principalmente para não só a questão de tráfego pago agora, mas sim no geral. E aí entra uma questão que é muito importante, que hoje em dia ainda não está sendo tão falado e nem todo publicitário ainda tem tanto domínio, que é a questão comercial e de um CRM, por exemplo. Onde aquele CRM vai conseguir trazer dados mais concretos de tudo que está acontecendo, não só a respeito das métricas das pessoas que chegam, mas sim como que está sendo feito quais são as etapas, né, daquela pessoa até chegar de fato na decisão de compra ou a decisão de não compra. Então, ter essas métricas são extremamente importantes. Eu acho interessante para quem está assistindo aí no evento, né, que não tem um conhecimento tão amplo de marketing. Acho que o Duda poderia caber aqui uma explicação sobre o que você enxerga de marketing digital e detalhar um pouquinho sobre o que é um CRM, por exemplo, que o Bruno citou agora, com um jeito mais... simplificado. Mais simples, né? Para o pessoal entender um pouquinho. Você acha que você tem... Sim, claro. Mas antes de fazer isso, eu queria só pegar um gancho nisso. Que o marketing, ele não substitui o setor comercial, né? Exato. Eles são... atrelados. Eles são complementares. Perfeito. Né? Eu levo pessoas, mas você precisa converter essas pessoas também, né? E marketing bom não sustenta produto ruim. De fato. Né? O marketing, ele pode fazer as primeiras vendas ali, mas aquele cliente, ele não vai ser fidelizado. Então, o marketing bom, ele não tapa buraco de produto ruim. E quando a gente diz de uma estratégia de tráfego pago muito bem feita, se você não tem um e-commerce, por exemplo, que tráfego pago ele pode ser feito para negócios locais, por exemplo, e você não tem uma venda ali diretamente na plataforma, se às vezes você vende por WhatsApp, você leva o cara até a sua mensagem de WhatsApp. Se você não tem também um comercial nesse WhatsApp, muitas vezes o seu tráfego foi em vão. E na verdade não é o tráfego pago que não funciona, não é o marketing digital que não funciona. É a sua estratégia comercial, o seu atendimento ali que não vai funcionar, né? E aí que está a importância da questão da metrificação e do próprio CRM que eu tinha mencionado. Porque ali a gente vai conseguir ter uma base de, entraram 50 leads. Desses 50 leads, quantos passaram para uma próxima etapa de fato, chegar numa etapa de negociação? Dessa etapa de negociação, quantos passaram para uma reunião ali de vendas? Sim. Dessas reuniões de vendas, quantos converteram de fato? Então, ali a gente vai conseguir ter uma métrica boa, não só a questão numérica, mas também de performance. E o que não converteu, por que não converteu Exato. Também, né? Que aí você vai começar a entender onde estão os seus erros, né? E a partir disso você vai evoluindo e melhorando mais a sua margem. Né? Exato. E hoje isso é fundamental porque antigamente a gente tinha menos dados,
mas todo mundo tinha menos dados, Sim. né? Sim. Então você tinha ali, às vezes, a tiragem da revista que você ia ter, em que você iria investir, o público, talvez, onde essa revista era entregue ou por quem mais era comprado. Você tinha a audiência, né, a Ibope do canal de televisão, quantos lares, quantas casas assistiam isso ao mesmo tempo, qual que era a região da audiência ali, e você tomava a decisão com base nessas métricas. E depois você media o sucesso depois dessa ação e entendia se tinha sido benéfico ou não. Hoje você tem essas métricas, esses resultados em tempo real praticamente. De fato. Né? Os KPIs que a gente chama, eles são alimentados e eles trazem o resultado, dependendo da plataforma, hora a hora, minuto a minuto, em tempo real. Algumas das plataformas, como o GA, por exemplo, ele tem um delay na apuração do resultado, mas o resultado bruto ele acontece ali também em tempo real. Vou responder a pergunta, falar um pouquinho sobre marketing digital, mas eu também queria, sobre CRM, mas eu também queria trazer um pouquinho sobre a publicidade e propaganda, né? Porque muitas pessoas acabam confundindo ou então englobando ali no conceito de publicidade o marketing, né? Então eu queria fazer essa desambiguação, essa diferenciação, né? Bom, então vamos primeiro pro marketing. O que é marketing para vocês? Cara, eu associo o marketing à venda sempre, né? Acho que dentre todas as funções do marketing, o final é sempre o mesmo, né? Vender. Não necessariamente algo rentável, né? Mas é vender algo. É compartilhar uma ideia, é divulgar o que você pensa, é vender um produto, um serviço. Eu acredito que o marketing seja 100% associado à venda. É isso aí. Kotler, lá em 2003, ele diz que marketing é uma atividade que ela existe para satisfazer necessidades ou desejos humanos por meio de uma troca, né? E aí a troca é justamente isso. Acho que está englobado no sentido, ou subentendido no sentido que você traz até pela sua explicação de vender, que é uma troca. Você pode trocar por dinheiro, no caso da venda. Sim. Ou você pode trocar por uma audiência, ou você pode trocar por diversas coisas, né? E é uma atividade que ela existe para suprir necessidades e para suprir desejos humanos. E a diferença de necessidade e desejo é que necessidade é algo que você precisa e o desejo é como você quer satisfazer aquilo que você precisa, né? Então é basicamente isso. O marketing ele é uma atividade que serve para que você, enquanto uma empresa, vamos dizer assim, para simplificar, possa trocar alguma coisa com o consumidor, no caso, vender alguma coisa para o consumidor, para que este ou satisfaça uma necessidade ou satisfaça um desejo, né? Então, eu tive um conceito muito interessante aí de um aluno meu do sexto termo, se eu não me engano, que disse que a diferença da necessidade para o desejo é que a necessidade é que você precisa matar sua sede. E o desejo é que você quer matar essa sede com uma coquinha gelada, né? Então, essa é a diferença. Então, é isso. Marketing, a definição pura do marketing é isso, né? E aí, o marketing digital é simplesmente buscar satisfazer essa necessidade e desejo do ser humano em um canal digital. Então, você precisa utilizar desse canal digital para satisfazer essa necessidade ou esse desejo por meio de uma troca. E aí essa troca pode ser ali no ambiente digital mesmo, ou pode ser no próprio canal físico, né? E quando a gente traz para a publicidade e para a propaganda, nós temos aí duas ferramentas do mix de marketing, né? Do P de promoção, que podem ser utilizadas como parte de uma estratégia para suprir essas necessidades. Então a publicidade, ela está dentro do marketing, não o marketing está dentro da publicidade, né? A publicidade é uma das formas de você alcançar o seu objetivo de marketing. E claro, você não vai ter sucesso só utilizando a publicidade, ou então só utilizando promoções de vendas, ou só utilizando merchandising, ou só utilizando eventos, que são ferramentas aí. Você precisa utilizar
cada ferramenta com sua estratégia de acordo com o momento de compra, o momento de decisão ali do seu consumidor, né? Então eu queria fazer primeiro essa diferenciação nos conceitos, né, para ficar mais claro pro pessoal, porque eu sempre gosto de perguntar nas minhas primeiras aulas: e aí, o que é publicidade? Qual que é a diferença dela para o marketing? Porque eu, como publicitário, eu tive contato com o marketing durante a faculdade, mas eu não fiz uma faculdade de marketing, entendeu? Eu fiz uma faculdade de publicidade, mas claro que é quase obrigatório essa disciplina e esse entendimento, né? Mas eu acho bem interessante essa diferenciação aí no conceito. E trazendo para o CRM, é uma gestão de um relacionamento com o cliente, por meio da qual você cria réguas de relacionamento, né, réguas de contato com o seu cliente, para que você consiga sempre ter ali um contato, ou sempre buscar esse cliente, tá? Eu vou dar um exemplo de um CRM, por exemplo. Para um e-commerce, a gestão de um carrinho abandonado é uma das estratégias de CRM, por exemplo, né? Quando você entra numa página de um e-commerce, você se cadastra, dá seu opt-in ali, tudo certinho, você aceita os termos e tal, e você acessa até uma página de uma categoria e abandona o site, depois você recebe uma comunicação sobre isso, um CRM. Quando você é cliente e no seu cadastro você colocou sua data de aniversário e você recebe um e-mail ou um WhatsApp falando, cara, feliz aniversário, etc e tal, isso é um CRM. Ou quando faz tempo que você não compra numa empresa, numa loja, e aí você recebe, nossa, tô sentindo sua falta, faz tempo que você não compra aqui com a gente, toma um cupom de 20% de desconto para você utilizar na sua próxima compra, porque a gente está sentindo. Isso é também uma gestão de CRM, né? Que é o relacionamento com o seu cliente ali, né? Muito hoje trazido para o ambiente online, para o ambiente digital. Então a gente tem aí ferramentas, né, de disparo, de CRM, né? de disparos de CRM, mas não só de disparo, de construção de fluxos de réguas e tudo mais, que fazem toda essa gestão do contato com o cliente. Porque existem mídias para que você faça um marketing digital que não são só aquelas básicas, Facebook, Instagram, Google Ads, afiliados, etc. O próprio WhatsApp, ele é uma mídia. Você entendeu? O próprio SMS do cliente, o próprio e-mail do cliente, ele é uma possível mídia. Você pode impactar o seu consumidor, vamos dizer assim, por meio desses canais. Então, fazer essa gestão de relacionamento entre o seu consumidor que deu um dado para você, né, que ele forneceu uma informação para você de livre e espontânea vontade, ele deu o e-mail, ele deu o WhatsApp, ele deu o número de telefone, você tem aí uma mídia, um ponto de contato muito interessante, muito importante para que você consiga atingir nominalmente essa pessoa. Então você não foi lá, buscou no Google e fala, cara, eu acho que esse contato é dessa pessoa. Não, ele colocou, ele falou, esse daqui é meu contato. Então é uma ferramenta muito eficiente para você converter essa pessoa, porque você sabe que foi ela que forneceu, você sabe da veracidade desse contato, você sabe que aquilo ali é uma informação quente, é uma informação verdadeira, né? Então, não sei se eu respondi ou se eu supri as necessidades da tua pergunta, mas é basicamente isso que eu queria trazer. Legal, vocês tinham comentado a respeito de disparos e essa questão de fluxos também, de automações e tudo mais. Eu queria trazer para a gente discutir a respeito da inteligência artificial, que hoje em dia está sendo muito inserida principalmente nessa questão do atendimento. Porque como a gente está falando sobre a respeito de marketing, sobre a questão comercial também de dentro das empresas, eu queria saber até que ponto a inteligência artificial vai poder fazer essa substituição desse pré-atendimento, porque hoje em dia tá muito clara essa questão, principalmente com as integrações que tem. Então, por exemplo, hoje em dia tem secretárias ali que estão trabalhando, secretárias de inteligência artificial, eu falo, que estão trabalhando, fazendo agendamentos dentro da própria agenda, mandando o resumo de conversa para vendedores ou para o próprio proprietário das empresas. Como que vocês enxergam isso e como que isso pode se expandir, né, daqui para frente? Pode começar. Cara, eu acho que
Aí eu sempre falo isso, eu acho que ela vem para agregar e não para substituir, né? A gente tem essa premissa, né? Que a gente fica muitas vezes com medo, né? Já, putz, a gente vai perder o emprego. Só que eu não enxergo dessa forma. Eu acho que essa é uma questão que você citou aí, o pré-atendimento. Eu acho que a palavra crucial é essa. Porque eu acho que o atendimento final, o cliente sempre vai querer algo, como a gente falou do marketing human to human, né? Marketing human to human. Então eu acho que é isso. Eu acho que o final da abordagem ali, do estágio final do CRM, ele sempre vai ser humanizado. Então o processo em si, né, todo o caminho que o cliente ou o lead vai percorrer, eu acho que sim, a IA vem para agregar demais. Eu acho que ela vai facilitar muito esse processo, vai otimizar muito esse processo, porque vai conseguir atender inúmeras pessoas ao mesmo tempo, o que um ser humano é incapaz de fazer. De forma rápida, né? De forma rápida, porque a gente tem essa questão, voltando mais uma vez para a minha área do e-commerce, né, a gente tem as métricas até de taxa de resposta, né? Então, quando você tem uma IA que responde imediatamente, você agrega, você melhora suas métricas, e isso desafoga um pouco esse processo manual. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que vem muito para agregar, mas jamais para substituir. Eu compartilho da mesma opinião. E eu entendo que a IA, cara, ela nunca vai substituir o ser humano. Tá? Eu acho que ela vem para nos suprir uma demanda operacional. Então, não acho que ela vai suprir uma demanda estratégica. Concordo. Em um momento de tomada de decisão, em um momento de um feeling, tá? Mas eu acho que o operacional, ela agrega. E ela nos oferece otimização da nossa jornada de trabalho. Então, enquanto você fazia aquilo manualmente em 2 horas, ela vem para fazer em 15 minutos. E você tem aí 1h e 45 minutos para você focar em outros processos mais estratégicos, mais decisivos, né? Da sua etapa de trabalho. E eu acho que para um pré-atendimento, ela é sim positiva para a organização de informações, para resumo de informações, para você conseguir tornar visível e palpável talvez um amontoado de informações que você tem, né? Mas eu não acho que ela é muito favorável no atendimento completo. O que eu quero dizer? Para ela preparar esse lead até chegar numa pessoa real, num atendimento real, eu acho que ela é muito positiva. Ela otimiza o processo, ela acelera o processo, mas ela não vai atender a pessoa, pelo menos é o que eu acho, tá? Ela não vai atender a pessoa no lugar de um ser humano. E se a gente tentar fazer com que ela atenda o ser humano no lugar de um ser humano, vai acontecer igual as ligações do banco, em que você, cara, não sei vocês, mas às vezes eu preciso tirar uma dúvida sobre o meu cartão de crédito. Eu coloco lá que eu fui assaltado, que eu fui roubado, porque aí eu converso com um ser humano, você entendeu? Senão eu vou lá, digite 1 se for tal coisa, digite 2 se for tal coisa. Esses chatbots, esses robôs, esses caminhos artificiais que hoje estão entrando em declínio, cara. Isso acelerou muito lá atrás, mas principalmente em tempos de hoje, que a gente enxerga tudo acelerado, né? O áudio em 2x2, então ninguém quer esperar para ser atendido, né? Exato. E assim, às vezes as empresas, elas realmente dificultam o atendimento, elas colocam um caminho tão longo, um caminho difícil de você chegar até um atendimento humanizado, porque muitas vezes elas reduziram ali a mão de obra, sabe? Então, ela deixa menos atendentes e dificulta o processo, exatamente. E eu queria fazer um comentário justamente sobre essa nossa realidade atual, né? Essa nossa modernidade líquida aí, que tudo é muito instantâneo, muito urgente e muito... você precisa responder rápido, você precisa ouvir o áudio em 2 vezes, porque você não consegue mais esperar 1 minuto para ouvir um áudio. Caramba, áudio de 40 segundos. Tá bom, mas no vezes 2 ele é 20 segundos, você não consegue esperar podcast, 40 segundos. Né? Cara, eu tenho até uma figurinha, um podcast, assim. Então, a gente vive numa sociedade hoje extremamente ansiosa. Sim.
E se essa sociedade não for... Se um consumidor dessa sociedade não for atendido em 2 minutos no WhatsApp, em 3 minutos, em 4, 5 minutos, que seja por uma inteligência artificial, ele vai buscar seu concorrente. A não ser que ele seja muito afim de fazer negócio com você, né? Então eu vejo que a IA ela acelera muito o processo, ela organiza as informações, ela tem uma habilidade de raciocínio, sim, de organização de dados, mas ela precisa organizar isso para um agente humano. Aí eu acho que funciona. E seguindo na linha da IA, uma questão eu acho que é muito importante que eu vejo até no nosso dia a dia, como o tema é sobre publicitários do futuro, né? Eu vejo que hoje a gente às vezes usa muito de muleta, né, a IA. Então a gente tem essa questão que eu acho que é muito delicada, né? Ela vem para agregar, mas a gente não pode ficar refém, né? Senão aí sim ela vai substituir. E claro, a gente tem aquela questão, né, da criatividade humana, que vai muito além de uma inteligência artificial. Só que a gente vê muito hoje, principalmente aqui no meio educativo, né? A gente, muitas vezes a gente não quer ler um texto gigantesco para responder uma atividade, quer acelerar o processo, usa IA, vamos fazer isso. E isso tá em tudo hoje em dia, né? Tanto na questão que o Google mesmo com o Gemini tá colocando até dentro do Gmail. Então, por exemplo, às vezes um e-mail marketing que você vai mandar para uma pessoa, você passa 2 horas lá elaborando o e-mail marketing, o Gemini vai lá e resume tudo e entrega para a pessoa. Mas eu acho que a questão que é importante é a gente entender que quando a gente faz isso com uma base de dados restrita, ok, beleza, eu dou um e-mail e falo, resume para mim, quais são os pontos mais importantes, ou organiza isso daqui para mim. Eu acho que isso funciona e pode ser bom, mas eu acho que o ponto que a gente tá trazendo aqui é a maneira como a inteligência artificial ela é uma agente da preguiça, no sentido de, cara, eu não vou ler esse texto, um capítulo, 20 páginas, meu Deus, joga nele, pede para ela resumir. Você entendeu? Sim. Ou então você manda lá e fala assim, o que o livro tal fala sobre tal coisa. E aí, cara, beleza, você tá confiando na inteligência artificial, mas você não sabe se no banco de dados dela ela teve acesso a esse conteúdo, sabe? Sim. Especificamente. Então eu acredito muito na inteligência artificial, eu acho que a inteligência artificial ela é uma realidade, mas ela não substitui processos humanos. Ela não substitui processos de raciocínio humano, principalmente para trabalhos acadêmicos, por exemplo. Ela ajuda em alguns pontos, sim, mas ela não substitui o raciocínio humano. Ela ajuda em alguns processos operacionais. Vou dar um exemplo do meu trabalho, por exemplo. A gente, na thumbnail do site, a gente coloca imagens ambientadas de ar-condicionado. E a gente fazia isso no Photoshop, na unha. Fazia lá a sombra, tal, negócio. Cara, demorava muito tempo. E aí a gente está utilizando algumas inteligências artificiais para realizar essa ambientação. Ela faz em segundos, fica muito bom, fica perfeito. E eu consigo utilizar aí esse tempo do meu designer para construir outras coisas que talvez me convertam mais. E aí eu não consigo, às vezes, utilizar a inteligência artificial. Como, por exemplo, um banner de site que eu preciso de um modelo específico, com um negócio específico, uma marca específica, o texto que eu quero. Medida específica, A medida acho que é o de menos, que a gente coloca lá no Canva, ele vai recortar, ele vai redimensionar e tudo mais. Mas questões específicas, como reproduzir um logotipo, reproduzir alguma coisa que eu preciso ter naquele momento, aí já é um pouco mais complicado. Mas ela acelera muito o processo, cara. De fato. Ela acelera muito o processo. Quer saber, quando às vezes eu recebo uma planilha, uma foto de uma planilha, eu preciso converter isso para Excel. E, cara, ela faz isso e eu ia ter que ficar lá copiando, olhando. Não, ela faz lá rapidão, assim, entendeu? Eu acho que isso é muito bom pra gente enquanto profissional. E eu acho que a chave do futuro é a gente entender como adequar a inteligência artificial na nossa rotina e como utilizar da inteligência artificial para sermos mais produtivos, mas não para sermos burros. Exato. No sentido de não pensarmos. Entende? A gente precisa
utilizar da inteligência artificial e não deixar a inteligência artificial usar da gente. Entendeu? Sim, uma coisa que eu enxergo muito que a IA ela não é capaz de substituir é quando a gente envolve sentimento. Né? Porque um robô ele não tem sentimentos, ele pensa, ele raciocina 1 bilhão de vezes mais rápido que um ser humano. Normalmente eles são programados para só concordar pra com você. serem frios, exatamente. É até um risco isso, eu vi algumas Sim. questões psicológicas falando. Mas aí é uma questão que a gente fala muito no marketing também, que é o storytelling, né? Então, eu acho que o storytelling ele é sempre voltado para algo emotivo. Então, a IA, dificilmente ela vai ter uma criatividade que traga esse sentimento tão poderoso que converta tanto quanto um ser humano que tenha vivência, tenha experiência, né? E acho que esse é um tema interessante da gente abordar também sobre storytelling, né? Que eu acho que é muito forte dentro do marketing desde sempre e seguirá sendo. Não, com certeza. Eu acho que... Vocês já pediram pro ChatGPT criar algum texto? Algum roteiro de vídeo? Cara, a gente foi no primeiro Festap que a gente foi, né? Teve uma palestra da Porta dos Fundos. Porta dos Fundos ou Parafernália? Porta dos Fundos, né? E aí os caras fizeram uma interpretação, eles gravaram 2 vídeos. Eu tava nesse daí. Você tava também? Tava. Puta, eu achei sensacional. De um roteiro criado por IA. Tudo bem que a IA tava bem no início, naquele período, né? Mas sim, foi um roteiro criado por IA e um feito pelos roteiristas deles mesmo. E a diferença é gritante, assim. Não tem comparação, assim, é absurdo. Não, eu concordo com isso. Eu acho que a IA... ela ainda não tem, porque eu não sei como vai ser daqui a uns anos, né? Mas ela ainda não tem essa nossa habilidade de usar comédia, sabe? De usar humor. Sarcasmo, ironia. Sarcasmo, exatamente. De trazer outros sentimentos como um sentimento de amor, um sentimento que você precisa colocar nessas peças, né? Sim. Mas... Eu não acho, e eu acho que é por isso que ela não vai e ainda não substituiu o ser humano, porque realmente existem algumas instâncias que a gente precisa do nosso repertório, né? E justamente para você trazer esse storytelling para o digital, eu acho que isso é essencial, porque é necessário trazer o storytelling para o digital. As pessoas não querem mais alguma coisa que seja, cara, tô aqui para... Eu vou contar o segredo da minha profissão em 3 videoaulas gratuitas para você. Pô, eu sei que ele vai contar metade do segredo e a outra metade do segredo ele vai entregar com um curso, se você pagar. Você entende? Então, existe aí o consumidor digital, ele já está ciente das estratégias. Então, a gente precisa trazer esse storytelling, sabe? A gente precisa... trazer essa emoção, essa história realmente, né? A maneira de se contar uma história para o marketing digital. Sim. Ele não é mais um marketing que é feito por qualquer coisa funciona, trazendo até um tópico que a gente já havia abordado isso. Mas é preciso fazer essa construção, né? Essa construção temática, essa construção emotiva. E fazendo um comparativo com outro tema também que a gente já falou, porque eu preciso ter uma conexão, né? Uma identificação com o meu público-alvo, eu preciso refletir os valores dele. Sim. Então, é muito fácil falar, cara, eu uso camiseta amarela. É muito fácil falar, é só você falar, eu uso camiseta amarela. Tá, mas às vezes o consumidor não vai acreditar que você usa camiseta amarela. Você precisa contar por que você usa camiseta amarela, porque era a cor preferida do meu avô e da minha bisavó. Então eu gosto muito de utilizar a cor, não só porque eu gosto da cor, mas porque ela tem um significado para mim. E aí você torna aquilo mais real e mais palpável para o seu consumidor. Entende? Você torna aquilo parte da realidade. Sim. Você conta para ele, você faz com que ele tenha mais ferramentas de identificação com a sua história. E isso eu acho que é fundamental. Então a gente tem diversos casos, né, de storytelling em marcas grandes que trazem exemplos, que trazem essas histórias e essas justificativas, né, contadas por um storytelling muito Sim. bem feito para a realidade. E isso me traz uma outra questão que eu acho que a gente já pode trazer como acho que a síntese do nosso podcast é que
o segredo hoje é você utilizar das novas tecnologias para voltar a criar conexões humanas. Sim, perfeito. Num mundo tão frio, voltar a ser No mundo tão digital, conectado, né? No mundo tão digital, de digite para fazer a compra. E isso eu estou falando em muitas empresas, inclusive, né, que eu trabalho, eles utilizam isso hoje porque às vezes é a ferramenta que mais funciona no momento, mas você precisa também, com o que você consegue, né, com o que você pode, adequar a necessidade à realidade. Né? Então, acho que a chave do futuro publicitário para o marketing digital, que ele precisa saber e que ele precisa construir para a sua carreira, é justamente trazer o aspecto humano para algo artificial, que é o digital. Né? Ele precisa trazer esse perfil humanizado, principalmente do conceito de marketing human to human, em um meio que é artificial, em um meio que é frio, em um meio que você tem um contato virtual, né? Lembrando lá das aulas de física, quando existe um reflexo, ele cria uma imagem virtual e não uma imagem real. Então, o virtual, até na física, é o contrário de real. Então, você tem aí um desafio de trazer novamente, de retornar essas conexões humanas. Então, acho que é justamente esse o desafio e o futuro do nosso publicitário. É trazer as emoções, trazer o storytelling bem feito e essas conexões humanas para um âmbito que é virtual, né? Que é o marketing digital. Então, acho que essa seria a síntese do nosso podcast, tudo que a gente comentou hoje. Você pode perceber que tudo que se você fizer uma retrospectiva rápida e mental, tem esse aspecto de conexão humana, de sentimento, de que no fundo, com você que está construindo a estratégia e a pessoa com quem você está falando ali no marketing, vocês dois são humanos. Exato. E se você ficou com alguma dúvida, pode pegar a transcrição e joga na IA, e aí ela vai te dar um resumo. Eu espero que ela concorde comigo. Com certeza. Ou não, ela não vai concordar não, ela não vai falar isso não. Não, ela concorda. Mas você sabe que eu dou sempre boa tarde pra IA. Não, eu também. Eu sou muito educado. Mais educado. Eu pergunto como que ele tá. Esse dia perguntou se tá bem. Eu também, porque, cara, se um dia a gente tiver uma revolução, volta dos robôs, estaremos do lado dele. Ele vai falar, esse cara me dava bom dia, gente boa. Esse cara vem você pra cá? Você era mal educado? Você vem pra cá? Mas uma pergunta que você se auto-fez aí agora no seu decorrer do seu raciocínio, que eu acho interessante, que você falou assim, não posso falar sobre amanhã porque eu não sei como que vai estar, né, em relação à evolução. E em uma das aulas que a gente teve no semestre passado com o professor Francis, né, eu conversei muito com ele sobre essas grandes invenções da humanidade. E a gente foi lá atrás, na criação da eletricidade ali, né, quando o Nikola Tesla desenvolveu as suas invenções tão revolucionárias. Só que aí, tipo assim, a gente analisando numa linha do tempo, isso demorou para ter uma outra grande invenção que eu coloco ali num ponto-chave que seria a internet. Demorou por 100 anos, sabe? Sim. E aí da internet, que foi nos anos 90 para 2000 até hoje, foram 30 anos, né? Então, é exponencial, né? Só que aí você vai reduzindo esses pontos chaves na linha temporal, e aí agora com a IA, a gente percebe que isso vai ser muito exponencial, assim, né? Então a gente não consegue prever o amanhã, porque tá uma evolução tão rápida, tão constante, que chega até a assustar. Então a gente pega o exemplo dos vídeos, pô. Os vídeos que eram criados no ano passado para esse ano. Exatamente. Totalmente diferente. Sim, aquele caso famoso do Will Smith comendo macarrão, né? Exatamente. E é muito interessante isso que você falou, que realmente assusta, cara. Realmente assusta, porque se você colocar isso num gráfico, você vai perceber curva vertical, assim. Vai ser um momento em que a unidade temporal, ela não vai mais ser anos, ela não vai mais ser meses, ela vai ser minutos. Sim. Então, a cada minuto vai ter... Então, uma novidade. Então, a gente vai chegar em dois panoramas. Ou a gente vai ter uma estabilidade... Ou um colapso. Ou um colapso.
Exatamente. E as duas coisas são assustadoras, Sim. porque a estabilidade é uma tecnologia nova a cada segundo. De fato. E o colapso cara... E aí? Não tem mais pra onde crescer. Colapsou. Estourou tudo. É. Mas, isso. gente, acredito que era... Acredito... Peraí, deixa eu... Ó, mais gente. Você viu? Vamos lá. Bom, mas é isso. Acredito que a gente abordou bastante assuntos aqui que possa agregar para as pessoas que assistiram. Para você publicitário, para você que não é publicitário, mas também se interessa pelo assunto. Espero que tenhamos suprido algumas dúvidas que vocês tinham, tá? Então, muito obrigado a oportunidade de estarmos aqui, ao professor Duda também, que nos acompanhou, e ao CIT 2025. Esperamos que nos próximos anos vocês consigam aproveitar aí muito mais desse evento maravilhoso que o Unisalesiano proporciona para os alunos. Com certeza, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo papo. Algo que eu sempre falo também nas minhas aulas é que é a discussão que enriquece. Então, acho que a melhor coisa que a gente tem para construir conhecimento é discutir isso com outras pessoas. Então, proporcionar esse ambiente, essa oportunidade é muito importante para que a gente consiga, né, trazer pontos, trazer contrapontos, que são muito importantes também, e inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Então, você que está nos assistindo, se você tiver interesse pelo assunto, pode me procurar aqui na instituição, pode procurar nossos alunos, nosso curso de publicidade, está sempre de portas abertas para que a gente construa aí um diálogo construtivo com a sociedade, né? Com a sociedade acadêmica, com a sociedade Araçatuba. Então, queria me colocar à disposição e muito obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado, também queria agradecer todo mundo que colaborou para esse podcast acontecer, né? Agradecer a coordenadora Lília, né, que deu esse suporte, deu essa oportunidade para a gente. E falando no termo atual, é o network, né, que é o que você falou agora, basicamente aí. Então, obrigado, Duda, pela presença, obrigado, Bruno, pela parceria. A gente se despede aqui. Então, que vocês façam um bom proveito desse conteúdo, que eu tenho certeza que foi bastante rico. Isso aí, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.